Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, a gente vai estar falando sobre o Cano. E pode parecer meio estranho resolver falar do Cano do nada assim, especificamente, mas como você tá chegando aí com toda uma nova onda de formas da gente ver o dano arcano, de novas formas de ele interagir, de novos personagens com diferentes estratégias em cima desse tipo de dano, basicamente toda a ideia da coleção é ao redor disso. A gente teve aí algumas coisas que foram aparecendo que me chamaram a atenção, e eu olhei assim, vocês sabem que eu sou um jogador principalmente mecanologista, a gente recebeu aí o Adaptive Dissolver, que é uma nova solução interessante que eles estão trazendo aí, principalmente pro Teclovossen, de como dar acesso a dano arcano pros mecanologistas. Eu acho que foi uma solução bastante inteligente, eu acho que talvez, inclusive, traga algum resultado nesse futuro próximo, mas não é exatamente de mecanologista que eu queria falar. Como eu falei, a gente estava trazendo aqui a questão do Cano, e eu acho que o Cano ele sempre teve um detalhe nele, alguma coisa que não encaixava na minha cabeça, mas que recentemente eu fiz uma associação com outro jogo que começou a fazer mais sentido pra mim, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Então eu vou dar uma introduçãozinha melhor, mas daí a gente já fala daquilo que eu queria comentar com vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, antes da gente ir direto para esse conteúdo, eu peço para que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo para a gente poder chegar em mais pessoas, para você se inscrever nesse canal, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo. Se você clicar naquele sininho, você também vai receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E é claro, deixe aí o seu comentário agora sobre o que você já acha do Cano, e depois, se você quiser atualizá-lo com suas impressões após esse vídeo, se realmente esse vídeo trocar alguma forma a maneira que você enxerga o personagem. Mas podem comentar sobre qualquer coisa, podem comentar sobre o Battle Hardened que acabou de acontecer, podem comentar sobre o que vocês têm feito no jogo, alguma coisa que vocês querem ver no canal. Os comentários estão aí sempre abertos, eles são muito legais pra gente receber o feedback de vocês e além disso, né, eles são uma maneira da gente aumentar o engajamento, que também faz uma função parecida com a do like, de a gente conseguir chegar em mais pessoas. Além disso tudo, nós temos também o nosso apoia-se aqui do canal, onde a partir de R$1, e gente, realmente R$1 ajuda, tá? A partir de R$1 você é capaz de ajudar a gente a fazer muita coisa aqui no canal. Basicamente todas as operações que a gente realiza aqui precisam de alguma forma de um financiamento. Então, desde a gente editar os vídeos, até ir até os eventos, jogar eles, tudo isso acaba gerando alguns custos, e além de equipamento e tal, da parte mais objetiva, que eu acho que não é muito difícil de pensar, todas essas coisas ajudam muito se a gente tiver o apoio de vocês lá na Apoia-se. Então eu convido vocês a conhecer, além de ter muitas recompensas que você pode chegar lá, a maioria delas em relação à interação com a gente, a participar em vídeos e coisas assim. Mas, caso você não esteja sabendo, a gente tem algo um pouco mais concreto chegando, que é a Andira. A Andira vai ser a nossa primeira personagem fan-made, ela não é oficial, mas vai ser a primeira personagem que a gente faz, que é feita ali basicamente para você poder jogar com seus amigos e explorar algumas ideias próprias e mais livres. Assim, ela não vai ser uma personagem super balanceada, provavelmente, não no sentido de ela ser desbalanceada para ser muito forte, mas é porque a gente não consegue fazer um playtest com todos os outros heróis, então ela vai ser mais pensada para você jogar ela contra ela. Mas se você quiser testar com os outros, provavelmente vai ser divertido também. Tá sendo feita toda com artes originais minhas, tá tendo tudo feita com... vai ser um baralho completo, né? Então a gente vai ter mecânicas inteiras desenvolvidas pra ela. E tá ficando muito legal, então eu tô ansioso pra compartilhar isso com vocês. E os apoiadores vão ter acesso a basicamente tudo relacionado a ela, histórias, vão ter acesso a arquivo de impressão pra poder imprimir jogo presencialmente. E até provavelmente vão tentar fazer alguma coisinha pra encaixar no tabletop. Então, confiram lá que vocês não irão se arrepender. Aliás, não se preocupe, tipo, nossa, eu queria apoiar só pelas coisas da Andira, mas tô meio... putz, não sei se vai sair esse mês, né? O cara ainda não anunciou data de lançamento. Não se preocupe, se você apoiou o canal em qualquer momento antes do lançamento da Andira, você também vai receber todos os benefícios vindos dela. Então, é basicamente isso. Vamos agora ir lá, então, falar um pouquinho sobre dano arcano, né? Nossa, me enrolei. Falar um pouquinho sobre Cano, um pouco sobre dano arcano e todas essas belíssimas coisas que a gente tá aqui. Bom, primeiro eu quero deixar esse vídeo como algo bem acessível para quem tá chegando no jogo. E eu acho que muita gente, talvez por comunidade local e tal, talvez não tenha tido muito contato com magos e talvez até mesmo com Runeblades. Então uma interação, acho que é importante explicar o que é o dano arcano. A maioria das pessoas já sabe, mas ele é um tipo de dano que ele só pode ser bloqueado por uma habilidade chamada Arcane Barrier, que vai estar tipicamente em equipamentos. Essa forma de eu explicar isso logo agora, né, e esse Arcane Barrier ele custa recursos. Mas eu falar isso logo agora também é uma ponte para eu poder mostrar um exemplo disso, que é a carta que me fez querer gravar esse vídeo, Adaptive Dissolver.
É uma carta que vai sair agora em Rosetta, junto com muitos outros recursos anti-dano arcano, de prevenção e tudo mais. Ela tem aqui, ela é uma carta que tem modular, ela tem uma ação que pode trocar ela de uma zona de equipamento para outra, conforme a necessidade, e ela tem Arcane Barrier 1, que lê se você teria dano arcano causado a você, você pode pagar um recurso para prevenir um daquele dano. Especificamente, a gente tem que dizer que, tipo assim, você não pode pagar esse 1 várias vezes pro mesmo dano arcano. Se o dano arcano tá dizendo, vou bater 5 arcano em você, daí você vai bloquear 1 no máximo com um recurso. Não dá para pagar 2 para bloquear 2, a menos que você tenha outro equipamento com Arcane Barrier ali. É importante mencionar isso porque o Cano, ele interage com isso de uma forma bastante particular, em que ele sempre vai tentar causar mais dano do que você pode bloquear. Então, é por isso que eu queria mostrar, e eu também queria mostrar porque olha que legal, mecanologistas estão recebendo mais Arcane Barrier, e isso é sempre bom ter opções. Mas então, o Cano. Qual que é a questão do Cano e por que eu quis falar dele? Porque quando eu comecei no jogo, a Iyslander já existia. E a Iyslander, ela sempre fez bastante sentido pra mim dentro do jogo. E a forma que ela usava o dano arcano fazia bastante sentido pra mim dentro do jogo. Era uma personagem muito mais causar pequenas quantias de dano ao longo do tempo e usar a varinha dela também pra causar bastante dano arcano, do que objetivamente causar grandes quantidades de dano. E ela conseguia fazer isso justamente porque ela controlava o jogo, diminuía os recursos do oponente, de forma que ela conseguisse estender esse jogo e causar esse dano picotado até que morresse. Diferente dos ninjas, por exemplo, que dão vários danos picotados, só que eles dão um atrás do outro. Ela dava, tipo, sei lá, 2, 4, no máximo 6 de dano por um turno. Posso estar falando caquinha, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a Iyslander, ela estendia o jogo e isso fazia o jogo ser muito mais uma troca, muito mais você... o que eu vou fazer contra a Iyslander agora e tal. O Cano, ele funciona diferente. O Cano, ele sempre foi um personagem... A habilidade dele, ele basicamente bane o topo ali e ele pode jogar. E isso é muito interessante. Aliás, acho que ele olha o topo, ele pode banir. Se ele banir, ele pode jogar, inclusive, você pagando 3 recursos. E daí, sempre fez o Cano ser um personagem que podem rotacionar muito, e ele tem uma habilidade de... E essa habilidade, além disso, ela faz ele poder jogar como instantânea, se eu não me engano. Mas enfim, não importa tanto, porque a ideia é que, de fato, o Cano, ele sempre teve essa capacidade de causar altas quantidades de dano. Inclusive, muitos dos nerfs pro Cano que ele recebeu foram nerfs de cartas que tinham as habilidades de, tipo assim, se você causou tanto de dano até agora, cause mais tanto de dano arcano. Porque a grande questão do dano arcano é que quanto mais você passa ele do 3, do breakpoint dele, entre aspas, mais ele é garantido acertar. Então, quando o Cano conseguia fazer essas cartas específicas muito grandes, isso já era uma coisa muito sem reação para os outros personagens. Então, essencialmente, a gameplay contra o Cano parecia ter um pouco menos de contato. Era meio que você sempre atacava, se ele achava que ele conseguia dar mais dano, ele não bloqueava, se ele achava que não ia ser a hora ainda, ele bloqueava. E eu sei que é assim para todos os personagens. Só que por ele estar causando esse dano arcano, a grande questão era na vez dele, assim. Porque, tipo assim, você ia provavelmente poder pitchar 1 ou 2 cartas, mas você não tinha as interações típicas contra o Cano, você não conseguia bloquear e tal da forma que ele tinha com você, você não tinha com ele. A sua forma de interagir com ele era muito específica. E pode até parecer uma chatice, mas era uma visão de um jogador iniciante. Conforme o jogo foi progredindo, eu fui vendo que ele funcionava basicamente como qualquer outro baralho. Você só pitchava no lugar de bloquear e essa era a diferença. Inclusive isso parecia até melhor porque você estava pitchando ali. Então aquela carta que, entre aspas, você bloqueou, ela voltava para o fundo do seu deck. Era um baralho que você meio que sabia que não ia te fadigar, provavelmente. E essa progressão de entendimento foi interessante. Porque eventualmente eu só comecei a ver o Cano como realmente qualquer outro herói. E apesar dele ter essas particularidades, ele funcionou para mim. Ainda assim tinha algo meio fora para mim. Especialmente o final do jogo contra o Cano sempre foi uma questão que eu pensei, cara, será que isso é problemático? Será que a gente tem paralelos para isso? Eu quero falar do final do jogo contra o Cano em específico, porque no final do jogo contra o Cano, se você já jogou contra um Cano e você estava ganhando, no momento que você vai ganhar, tipicamente ele vai ter ali tipo, uma Storm Striders, ou talvez não tenha, mas ele tenta outras coisas. Mas é um momento em que o Cano ele vai tentar fazer um monte de coisa. Você vai dar o seu ataque para letal e vai falar, putz, não consigo bloquear agora, ou então minha mão tá forte, e daí ele vai jogar tudo em você. Ele vai pitchar 40 cartas, ele vai comprar um monte de carta, vai usar um monte de feitiço, vai usar uma instantânea a mais, depois vai bater com arma e vai fazer um monte de coisa. O Cano, no final do jogo, ele basicamente desiste de viver e ele ataca um caminhão de dano pra cima de você. Muitas vezes você vai morrer nesse momento e muitas vezes ele não vai conseguir dar dano suficiente e você vai matar ele. É basicamente assim. E sempre isso me parece, nossa, mas será que isso
será que isso desfaz o jogo? Isso quer dizer que, tipo, a minha partida não importa porque o que só vai importar é o fim? Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento porque fazia sentido, esse pensamento não parecia fundado na minha cabeça. Ele não parecia verdade, porque não era verdade. Tipo, nas partidas realmente havia uma troca interessante, essa chegada no fim do jogo já era esperada, então você já ia tentando engrenar mais vantagens em relação a ela. Continuou me parecendo justo, mas sempre foi uma coisa assim, que se um jogador iniciante, eu sabia, chegasse pra me perguntar, eu ia falar, cara, é justo, funciona no jogo, não atrapalha, mas eu não saberia explicar o porquê que ele tá ok, por que o cano não é um problema sendo assim. Sempre foi uma questão pra mim, eu não ter essa resposta clara na minha mente, apesar do meu sentimento a respeito ser claro. E recentemente eu tava jogando um jogo chamado Guilty Gear Strive, que foi me recomendado por alguns amigos, e ele é um jogo de luta. Por falar nisso, fazendo aqui um paralelo, mas que é um paralelo importante, existe um jogo, um vídeo, aliás, no YouTube, chamado Flesh and Blood is a Fighting Game. A maioria das pessoas que jogam Flesh and Blood sabem inglês, simplesmente porque o jogo não foi impresso em português ainda. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque é um dos melhores vídeos que existe sobre Flesh and Blood, e ele faz essa comparação do Flesh and Blood com um jogo de luta, porque ele realmente tem muita similaridade no quesito estratégico, no quesito de como a gente vê as trocas do jogo e como é o ritmo do jogo. Enfim, voltando, eu estava jogando esse jogo, que é um jogo de luta, Guilty Gear, e um personagem específico me chamou a atenção por ele ser de um tipo diferente de todos os outros. E é sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou levar vocês pro jogo e daí eu vou apresentar para vocês qual é a questão acerca desse personagem. Bom, amigos, agora a gente tá aqui no Guilty Gear, que é o jogo que eu estava comentando com vocês, e eu vou mostrar o paralelo que me fez entender o cano melhor. Para isso eu vou ter que explicar alguns conceitos básicos, eu vou abrir aqui o treinamento, mas vai ser algo rapidinho. Basicamente, a gente vai ver aqui, por exemplo, o Soul Bad Guy, que é o personagem do tutorial e tal. Vamos ver essa estrutura dessa barrinha que está logo abaixo do modelo 3D dele. A gente tem o nome, Soul Bad Guy. Embaixo a gente tem uma descriçãozinha meio de flavor. Overpowering all foes with Savage Force. Ok, uma descriçãozinha que mostra qual é a... que ele faz na história. Aí embaixo a gente tem uma descrição um pouco mais objetiva para quem está querendo saber o que ele faz na partida, no jogo. The Ruthless Strike. Ele vai bater mesmo, ele vai bater sem piedade. E daí, sem escrúpulos, aliás. Aí a gente tem ali as estrelinhas mostrando o quão fácil ou difícil o personagem é. Esse aqui é 5 estrelas, então ele é muito fácil de jogar. E logo do lado a gente tem o tipo do personagem. Esse é um personagem balanceado. Esse jogo ele tem vários tipos. Ele tem o balanceado, o poder, único, rushdown. E a gente tem zoner também. E a gente tem mais um tipo que eu já vou falar. Mas em essência, vocês vão ver que muitos desses arquétipos que vêm escritos aqui são arquétipos que a gente vê as pessoas falarem quando elas estão jogando Flesh and Blood. Eu já vi gente fazer referência a decks de fadiga ou decks mais controladores no geral, como zoners. Eu já vi pessoas se referindo a decks mais agressivos como Fai, como Cactus, então, decks de ninja, né? Ou outros decks agressivos não ninja, como Rushdowns. Então são paralelos que as pessoas estão acostumadas a fazer, às vezes elas nem sabem que vieram de jogos de luta. Enfim, esses são diversos tipos de personagem que a gente tem, e vocês vão ver que muitos deles se repetem. A gente tem, tipo, 2 power e tal. A gente tem um zoner, só que nessa lista, só que nesses com cadeadinho, alguns deles, se eu não me engano, a gente tem mais zoners nessa lista, que eu não tenho eles desbloqueados porque tem que realizar o pagamento e eu não possuo Labofunfa. Mas tem um personagem que eu acho que no jogo todo ele é único de seu tipo, que é o Nagoriyuki. Ele é do tipo One Shot. E eu acho que o Nagoriyuki foi o personagem que me fez entender o cano. Então eu vou poder abrir aqui pra vocês, para poder mostrar o que eu tô pensando nesse quesito de paralelo e como o Nagoriyuki me fez enxergar o cano de uma nova ótica, simplesmente por ter um paralelo melhor em outro lugar. Nesse jogo a gente tem naturalmente bastante troca. Deixa eu ver se aqui tá normal aqui a regeneração de vida. Então tá bom. Ou seja, nesse jogo a gente vai ter um jogo de luta comum. Ele tem ataques e tal, porradinhas, ataques especiais. A gente tem ali a barra de vida lá em cima. Depois embaixo a gente tem essa barra azul, que é uma barra de empurrar o oponente pra longe. E ali embaixo a gente tem essas barrinhas de engrenagens pegando fogo que são especiais. Um exemplo aqui de especial pra vocês verem. Opa, tem que fazer o comando direito, é difícil. Aí. Vocês viram ali o tanto de vida. Ih! Eu ia sair da frente da vida do oponente, perdão, fiquei na frente, aliás. Deixa eu me colocar um pouquinho mais para baixo aqui para os propósitos desse vídeo. Vamos novamente aqui utilizar o especial para vocês verem.
Aquele foi o tanto de vida que esse especial que gastou essa barra tirou. Vamos resetar aqui, aliás. Vamos fazer assim, que daí vocês conseguem ver de uma barra de vida vazia. Aí, acertei. Aí. Esse é o tanto de vida que um especial aí tirou. Essa barra vermelha que apareceu ali. É um tolete bacana até, se você for ver. Porém, esse personagem Nagoriyuki, ele troca como todos os outros. Vocês viram que esse especial não foi nada demais, assim, não tirou grandes quantias de vida. Nossos ataques também são ok. E eu sempre achava, quando eu via esse one shot, que na verdade seria uma quesita desse personagem. Então, uma espada, então os ataques dele vão dar muito dano e tal, e vão ser particularmente fortes. Mas não é verdade, ele bate muito parecido com os outros personagens. Então, a princípio, eu achei que era meio que um conceito, talvez por uma questão de balanceamento da escada de lado. Até que um dia eu vi um amigo de um amigo jogando. E ele tava jogando com o Nagoriyuki e eu vi ele fazer uma coisa que eu nunca tinha visto. Aliás, eu já tinha visto grande parte dela, mas eu não tinha visto ao que ela levava. E daí tudo fez sentido. Esse personagem ele tem uma característica muito específica, que ele tem algo parecido com o Blood Debt do Flesh and Blood. No sentido de que a gente usa alguns ataques aqui que vão encher aquela barrinha ali de baixo. E se essa barrinha se preencher completamente, ele se transforma. Ele vai ficar dando mais dano, mas ele vai perdendo vida muito rápido ali em cima, observem. Você perde, assim, basicamente metade da sua vida. E se você usar de novo aqui, tô tentando fazer isso sem matar meu oponente. Tá difícil. Mas ele consegue ir bem longe, assim, quanto a vida. Eu acho que ele não morre por essa perda de vida, mas ele se causa bastante dano. Ele consegue descer um pouco mais que isso, provavelmente, mas aí não dá tempo da partida existir. Mas, enfim, vocês viram que o personagem, essencialmente, ele se mata. Não é exatamente esse paralelo que eu quero fazer com o Kano, mas, assim, existe toda uma questão no jogo de luta que tem muita relação com aquele vídeo que eu comentei, eu recomendo que vocês assistam, mas ele tem essa troca onde todo mundo começa com todos os recursos, aí conforme a partida vai continuando, os personagens vão ficando aos poucos mais fracos, né? Eles vão tendo menos recursos, tendo mais medo de perder sua vida e se colocando em situações mais perigosas. Mas qual que é o ponto daquela perda de vida? Porque, essencialmente, quando você ativa ela, é muito similar ao ponto em que o Kano chega no final da partida e ele tá sem o que fazer. Tipo, ele acabou as opções, pô, agora é dano letal. Então, se você ativou aquilo ali, você já tá lá no final da partida, então e daí você vai ter que fazer a sua grande jogada, que é pra definir se você vai ou não conseguir ganhar essa partida. E foi aí que ver esse amigo jogar de Nagoriyuki fez sentido, porque eu vi ele usar um especial diferente que eu não sabia que estava no jogo. E esse especial é esse aqui. Observem que arrancou uma parcela considerável de vida. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir encher essa barrinha vermelha sem causar dano. Mas eu vou pedir para vocês olharem com atenção ali onde ela tá agora e onde ela vai estar depois do ataque, pra gente ter uma comparativa de dano. E essa é a quantidade de dano que a gente tira. Tendo em mente que essa é uma partida em que a gente já vai ter trocado bastante golpes com o oponente, essencialmente, muitas vezes isso vai simplesmente matar o cara de uma vez só. E isso é, bom, é a essência do personagem. Ele troca bastante e chega em algum momento da partida em que ele vai ficar super forte, ele vai estar preparado. Imagine o Kano com um pitch stack, por exemplo, ele vai estar preparado ali tudo certinho para dar um golpe final. Só que se esse golpe final falhar, acabou para ele. E tudo isso começou a fazer sentido, porque assim, esse personagem, ele é muito forte no jogo, claro, só que ele é balanceado de jogar, e você espera isso. E o fato de você esperar esses tipos de ataque, você esperar que no final da partida você tem que se preocupar com essa transformação maluca dele, é algo que torna ele automaticamente justo. Só que exige realmente um pouco de conhecimento de jogo. E é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês aqui dentro do jogo. E agora eu acho que eu vou sair, porque senão eu vou ficar meio distraído aqui querendo bater nesse rapaz. E é melhor explicar pra vocês separadamente. Tá, mas o que eu tô querendo dizer com todo esse paralelo? Eu espero que tenha ficado relativamente claro qual é a minha ideia da similaridade entre os dois personagens, no sentido de eles serem personagens que são... Eles têm uma troca pequena ao longo do jogo, mas toda
a partida, quando você enfrenta ele, ela se volta para um objetivo específico, ela se volta para um tentando evitar tal estratégia, outro tentando executar tal estratégia, e um fim de jogo que é mais decisivo do que normalmente é. Essa foi mais ou menos a minha ideia, tá? Esses foram os pontos para mim que conectaram e que me fizeram ter essa compreensão em cima disso. Mas a grande questão é que o paralelo que eu fiz não foi de classes com tipos de personagem de jogo de luta. O paralelo que eu fiz foi de... Aliás, eu até fiz um pouco disso, mas não muito. Mas o paralelo que eu quis fazer é de personagens terem seus playstyles. E a gente tem aí personagens de diferentes playstyles em diferentes classes. É uma coisa meio misturada. Acontece que o Kano, assim como o Nagoriyuki, eu acho que ele é o único do seu playstyle. E por muito tempo, ele foi o único da sua classe também. Então muita gente começou a associar Mago com Kano, porque muita gente ou era do Brasil, por exemplo, não conseguia jogar antes, ou não sabia da existência do jogo antes dele chegar aqui, ou entrou no jogo depois da saída da Iyslander. A Iyslander era uma personagem diferente, ela era uma personagem que mostrava um lado diferente dos magos, só que ela teve uma estadia muito pequena. Ela saiu antes mesmo da Dromai, então ela saiu dos dois formatos, então é uma personagem que tá de fora do nosso alcance, tá fora do alcance de muita gente que chegou nas coleções recentes, por exemplo. Isso faz com que o Kano não seja só o único do seu playstyle, mas o único da sua classe, e essa classe fique parecendo meio... Caraca, mas como é que eles vão fazer mago de outro jeito? É simples, o Kano, o jeito do Kano jogar é o jeito do Kano jogar. Não é uma identidade da classe de mago sair dando esses porradões mágicos e tendo essa coisa de, pô, no fim do jogo eu vou explodir tudo e é isso aí mesmo, quem sobreviver, sobreviveu. Então eu acho que é justamente isso que o Rosetta tá trazendo. Eu acho que esse vídeo, no geral, na verdade... é mais para evidenciar ainda mais qual é o ponto positivo de Rosetta, qual é o ponto positivo do James White ter dado essa insistida de não, galera, dano arcano vale a pena, calma aí, dá uma olhada aqui na minha ideia. E é exatamente isso que eu acho que o Rosetta tá chegando, ele tá trazendo magos diferentes, ele tá trazendo mais um mago controlador, provavelmente, não sei o playstyle da Verdansk ainda, mas é mais um mago ali que tá na ideia de controlar como a Iyslander era, só que de um jeito diferente. Vai ser um mago talvez mais tanque, um mago talvez mais fadiga. Vai ter também um mago que ele vai ser aparentemente mais de ataques fortes, só que vai ser ataques fortes em uma curta sequência. Vai ser ataques fortes distribuídos ao longo do jogo, como muitas outras classes fazem. E a mesma coisa vale para os Rune Blades, que vão trabalhar diferente. Que a gente já tinha mais Rune Blades no jogo. A gente já teve Shane, que basicamente não viu, 27. Teve a Briar, que saiu, mas que é recente a saída dela. Enfim, a gente teve uma variação maior de Rune Blades do que a gente teve de mago, simplesmente porque era difícil, acho que até mesmo para os desenvolvedores responderem qual era a identidade do mago, qual era os outros caminhos que eles iam querer seguir, e também para colocar isso em coleções. Eu acho que foi muito esperto colocar em toda uma coleção de dano arcano, porque dessa forma o draft fica mais eficiente. É difícil você ter você colocar um mago assim num draft como foi em Uprising, ainda que o draft de Uprising tenha sido bem legal, acaba exigindo muita atenção você ficar de olho de tipo, tá, esse mago não pode jogar sozinho, porque senão, pô, o draft escaralhou-se. Mas é simplesmente isso, sabe? Eu queria fazer todo esse paralelo realmente para mostrar essa questão de o que Rosetta tá trazendo pra gente, e eu acho que vai ser uma coleção muito legal, e uma coleção que vai mudar muito a nossa forma de enxergar os magos. Eu acho que o Kano vai seguir sendo um personagem muito querido, eu acho que ele vai seguir sendo um personagem muito forte, muito jogado, mas eu acho que a gente vai começar a ver magos da mesma forma que a gente vê as outras classes. A gente vai começar a olhar eles pensando no playstyle relacionado aos personagens específicos, e eu acho isso muito positivo. Dito isso, eu acho que é basicamente tudo que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de eu me despedir totalmente, eu aviso também que talvez vocês tenham se surpreendido de tipo, poxa, e cadê o vídeo do Battle Hardened? Eu não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois do vídeo do Battle Hardened, porque eu acabei demorando um pouco pra mandar isso aqui pro Felipe por umas questões aí que rolaram essa semana. Mas se esse vídeo não tá saindo depois do Battle Hardened, ele tá saindo antes, mas o próximo vai ser, ele tá gravadinho, tá sendo editado e tal. Vai ser um vídeo caprichado do Battle Hardened, tá bom? E se ele já saiu, eu convido você a assistir, porque ele definitivamente foi um vídeo caprichado. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Eu convido você mais uma vez a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo para enxergar mais pessoas, a sua inscrição pra gente poder, né, você tá sabendo de tudo que tá acontecendo, pra você também clicar naquele sininho para receber notificações quando o vídeo novo sair, e deixar seu comentário falando o que você achou, se você gostou do meu paralelo, o que você
se isso mudou o seu entendimento, se isso mudou a sua expectativa para Rosetta, como estão as suas expectativas para Rosetta, ou tudo que vocês quiserem falar, tá liberado aí nos comentários, eu vou adorar lê-los. Também tem o nosso Apoia-se, onde a partir de R$1 você ajuda a financiar todas as coisas que a gente faz aqui e ajuda a gente a cobrir todos os custos que acabam inevitavelmente acontecendo aí de edição, de equipamentos, de viagens para poder gravar e todas essas coisinhas. Aproveitando isso, nossos apoiadores são pessoas extremamente importantes e queridas e é sempre muito importante eu agradecê-los. Então aqui no final do vídeo a gente tem os nominhos deles aqui embaixo. E são pessoas muito especiais pra mim de verdade, eles fazem isso aqui ser possível e são pessoas que estão interagindo muito comigo e estão trazendo ideias muito legais e estão também acompanhando o desenvolvimento da Andiro, o desenvolvimento de tudo que a gente faz aqui no canal. Então tá sendo muito gostoso, entrem lá que vocês entram no nosso grupo do WhatsApp e vão poder fazer parte de tudo isso aí. Então um enorme agradecimento a esses apoiadores maravilhosos aqui, eles moram no fundo do meu coração. Um beijo a todos e se vocês quiserem ver mais algum videozinho, vai ter aqui umas recomendações de YouTube desse lado pra você e desse lado vai ter os nossos canais pra gente você poder acessar. Um enorme beijo.